Graça e paz. Deus abençoe a todos. Ainda estamos falando sobre providência. Providência, segundo o relato aqui, segundo a obra do Dr. John Piper, uma excelente obra, um excelente material para estudo, tanto que estamos usando o material dele. É possível falar do agir de Deus antes da criação? Sim, é possível falar do agir de Deus no que diz respeito à proposta de salvação em Cristo Jesus, mesmo antes da criação do mundo, mesmo antes da criação do homem. Vamos ao texto. O texto é um pouco longo, mas ele é um texto único, é um texto muito belo. Você pode estudar aqui mais de uma dezena de doutrinas bíblicas somente nesse texto, tá? Está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Eu vou ler do 3º ao 14º versículo. Não é muito longo. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fomos selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Graças a Deus pela sua palavra, que ele nos abençoe a todos através desta breve meditação. O certo seria declarar esse texto aqui num só fôlego, né? Num só fôlego. Eu não o fiz num só fôlego, mas porque é um texto único, uma declaração coesa, concisa da soberania de Deus, da providência divina no que diz respeito à salvação da criação em Cristo Jesus. Tá? Esse é a apresentação da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, né? Aos chamados Efésios. Nós estudaremos no momento apropriado esse texto, essa carta, mas por hora a apresentação, conforme o professor aqui, o Dr. John Piper, expressou, ele fala do propósito de Deus anterior à própria criação. Por que anterior à própria criação? Porque, usando o nosso vocabulário, Deus nunca foi pego de surpresa. Os eventos narrados na Bíblia, os eventos que ocorreram no céu, os eventos que ocorreram com a humanidade, os eventos que ocorreram com anjos, arcanjos, querubins, serafins, toda a classe de seres espirituais, nenhum desses eventos surpreendeu a Deus. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus nunca foi tomado de surpresa. Muito embora a Bíblia declare que tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus fez foi com vistas à perfeição. Não foi com vistas ao pecado. O pecado era praticamente certo aos olhos de Deus. Era praticamente certo. Você fala, mas como o pecado era certo se tudo que Deus criou é bom e tudo que Deus criou é perfeito? Porque Deus não criou autômatos. Deus não criou autômatos. Deus criou seres inteligentes, conscientes de si mesmos, capazes de conhecer a Deus, capazes de reconhecer a Deus. E para
para a perfeição exige uma confirmação. O ser humano foi criado para ser perfeito e santo, mas isso envolve uma decisão voluntária. Quando nós pegamos o livro de Gênesis, nós vemos que Adão, quer você goste ou não, Adão, representante da humanidade, o pecado de Adão representando a humanidade, mas Adão foi colocado no melhor ambiente, debaixo das melhores condições, debaixo da comunhão com o próprio Deus, contando com a supervisão de Deus, contando com a orientação de Deus, sendo advertido, sendo orientado, sendo em tudo preparado para a decisão correta. E quando chegou o momento da decisão, Adão escolheu seguir um caminho diferente daquele que Deus propôs. Daí o pecado de Adão enquanto representante da raça humana, atingindo toda a raça humana. Porque o pecado deu origem à morte. E todos morrem. Significa que todos pecaram. Pecaram quando? Em Adão, representados na raça humana. Né? O pecado de Adão é o pecado de Adão. Os pecados de Adão afligiram a vida de Adão. Agora, enquanto representante da humanidade, Adão falhou e arrastou consigo toda a raça humana. Muitas pessoas não gostam desse texto, muitas pessoas não gostam dessa apresentação, querendo dizer, eu não tenho nada com Adão. Ora, nós somos mais parecidos com os nossos pais do que nós gostamos de admitir. E a raça humana é muito parecida com o seu principal representante no passado antigo, que foi Adão. Se assim não o fosse, não seria possível a redenção dessa raça através de uma só pessoa, por um ato de perfeição, que é o sacrifício de Jesus Cristo em favor daqueles que creem, em benefício de toda a humanidade. É bem verdade, mas eficiente, suficiente na vida de todos aqueles que creem. Quem não crê também, ninguém é obrigado a crer em absolutamente nada. Né? Não impomos a convicção religiosa da fé cristã sobre ninguém de nenhuma forma, de nenhuma maneira, porque isso é terrivelmente injusto. Há verdades e princípios que abençoam a humanidade através dos séculos, tá? Mas impor por decreto a fé é um absurdo que só traz revolta e indignação. O Dr. John Piper é esse que apresenta a doutrina da providência como presente antes da criação. Antes da criação. Antes da criação do universo, antes da criação da humanidade, Deus já propusera a redenção, a salvação. Porque Deus conhece o ser humano, Deus conhece a sua criação, mesmo antes de tê-la feito. Por quê? Só você estudando que você vai chegar a essa conclusão. Só você dedicando tempo à reflexão da pessoa, da natureza, do caráter e do propósito de Deus, você compreenderá e acabará aceitando que para Deus não há limite de tempo ou de espaço. O que significa isso? Deus não está preso à continuidade do tempo. Passado, futuro, isso não preocupa Deus. Porque Deus é eterno, no sentido de eterno presente. Deus não envelhece. Os decretos de Deus não mudam. Eles seguem o propósito estabelecido. Tá. Há exageros nesse pensamento? Há exageros nesse pensamento. Alguns grupos acreditam que a salvação é pelo decreto. Que o decreto determinou a salvação de alguns indivíduos. Então, tem alguns que entendem predestinação em termos de salvação por decreto. Ele acredita que ele é salvo porque Deus decretou a salvação dele. Aí ele tira Jesus disso. Tá? Mas nós sabemos que a lei, o decreto é a lei de Deus. Existe em teologia também esse ponto aí que você estuda, que você aprende, se você quiser. Que fala do decreto de Deus ou dos decretos de Deus. Na verdade, tem que ser um decreto que abrange todos os decretos. É uma lei que abrange todas as leis, porque Deus é assim. Só há um Deus.
Ele não precisa de leis complementares, é uma só. Aí quem se dedica a estudar organiza essa doutrina, esse ensinamento, num arranjo que lhe convém. Tá? Os abusos, os excessos, os erros advêm da intervenção humana no ensinamento do que está revelado na Escritura Sagrada. Nós brasileiros falamos que cada um puxa a brasa para a sua sardinha. É assim também em teologia. Tá? Algumas mentes brilhantes até têm essa facilidade, mas veja a lei. A lei não é o governo. A lei não governa nada. Então o decreto não governa. O governo é realizado através da lei. Se governa através da lei. Tá? Porque a lei nada governa. A lei não estabelece a justiça por si só. É a justiça que julga em conformidade com a lei. Então, o decreto de salvar não é a salvação. O decreto de salvar é a garantia de que Deus providenciaria a salvação. Tá? Pode parecer, às vezes, um jogo de palavras, mas as consequências da abordagem exagerada em um ou outro aspecto pode levar a pessoa a trilhar um pensamento aí alheio ao que está explícito na palavra de Deus. Por isso que nós falamos que a salvação proposta em Cristo Jesus, ela é para a eternidade. A salvação é para sempre, a salvação é para a eternidade. A salvação não é para o mundo temporal. A salvação não é só para a nossa vida momentânea, aqui limitada pelo nascimento e pela morte. A salvação diz respeito a nos reintegrar ao plano de Deus, ao propósito de Deus, que é eterno. Ou seja, que supera, que excede em muito a vida temporal ou existencial, como os filósofos gostam de dizer. Os filósofos não estão preocupados com a vida ou com a eternidade. Estão preocupados com a existência humana, com a existencialidade. Se ela existe ou não, é independente de Deus. É um pensamento, é uma perspectiva filosófica. A religião, a espiritualidade nos garante que a nossa vida, que a nossa experiência de vida, ainda que temporal, ela existe em Deus. E em Deus, através de Cristo Jesus, ela se estende para a eternidade. Então a salvação é para a eternidade. A salvação não é para um momento. A salvação não é para o tempo presente exclusivamente. A salvação é para reintegrar a humanidade na eternidade proposta por Deus, tá? De um plano limitado e temporal para o ambiente eterno. Então isso não começa com a criação. O plano de Deus não pode começar com o fracasso humano, com o erro humano. Deus não espera que o ser humano peque. Deus não espera Adão pecar. Deus não esperou Adão pecar. Muito antes de criar o ser humano, ele já, sabendo que o ser humano pecaria, sabendo que o ser humano falharia, ele providenciou a redenção da humanidade, a humanidade que experimenta o pecado. Esse é um espetáculo que os céus observam. Os mais poderosos seres criados por Deus observam esse processo de redenção, de salvação, que aguarda, sim, a consumação com a vinda de Cristo Jesus. Isso é algo totalmente novo na inteligência dos seres espirituais, dos anjos, dos arcanjos, dos querubins. Porque eles compreendem a retidão de Deus, a justiça de Deus, em termos de santidade e impiedade. Não que eles não compreendam o amor divino. Santos, perfeitamente santos, quando testado, uma parte caiu de forma irredimível, irreparável, porque foram criados perfeitos, absolutamente perfeitos para cumprirem aquilo que Deus estabeleceu. A queda de um ente espiritual, ela é incompatível com a redenção.
ela é incompatível com a redenção. Agora, quando se observa a criação da humanidade, o ser humano não foi criado perfeito, mas foi criado para a perfeição. Se Adão fosse perfeito, teria acabado com Adão ali mesmo. A humanidade não teria como ser resgatada, restaurada. O ser humano foi criado, graças a Deus, imperfeito. E é isso que fascina os céus. É isso que fascina. Como um ser imperfeito, apesar de tudo que recebeu de Deus, pecou. E mesmo pecando, foi possível a restauração. Tem sido possível a restauração pelo agir gracioso de Deus em Cristo Jesus. É algo que os céus também aprendem, observando o agir de Deus através da humanidade. Compreendendo o propósito de Deus para a humanidade, aqui o apóstolo Paulo fala. Não só uma condição superior ou elevada, mas o propósito de Deus em Cristo Jesus é a nossa filiação. Um anjo, ainda que ele pudesse ser restaurado, ele seria restaurado à condição de anjo. De caído, pecador, ele seria restaurado a anjo. E já tem os anjos santos lá. Agora, o ser humano era criatura, e é criatura, permanece criatura. Criatura atingida pelo pecado, pelo domínio do mal, por assim dizer. Tá? Exageramos um pouco, mas vivemos debaixo do pecado por conta da condição humana. Ainda assim, quando restaurado através de Cristo Jesus, como diz aqui em Efésios, nós não seremos simplesmente restaurados à condição de Adão. Não é isso que a Bíblia diz. Nós seremos elevados à condição de filhos de Deus, adotados através de Cristo Jesus. É o que Deus propôs, em Cristo Jesus para todos aqueles que creem. Uma condição inigualável, uma condição incomparável, tanto que o ser humano redimido na glória, glorificado em glória, ele ocupará uma posição superior à dos anjos, por sermos adotados pela fé em Cristo Jesus. Isso é único. Isso é único. Tudo bem, você pode falar das mitologias aí, da saga de vários heróis mitológicos, né, que se tornaram semideuses ou ganharam o mundo espiritual por algum sucesso, por alguma vitória própria. Normalmente combate, violência, morte. Os heróis mitológicos estão sempre envolvidos em batalhas terríveis. Em batalhas terríveis. Mas o ser humano, a batalha é a batalha da fé. A batalha que nos coloca nessa condição é o agir gracioso de Deus, não é por mérito humano. Aí é que muitos se incomodam. Algumas pessoas muito ativas, muito produtivas, né? Muito confiantes nos seus próprios dons, na sua própria mente, no seu próprio talento, recentemente no próprio conhecimento, tá? Não gostam, mas essa é a verdade. Deus salva, o poder de Deus salva em Cristo Jesus, o doutor e o ignorante, o forte e o fraco, o rico e o pobre, tá? O deprimido e o alegre. Não há mérito nesse agir aqui. Não há mérito humano. Não há mérito humano. Não há espaço para o ser humano gabar-se de si mesmo, se autoelogiar. E o Dr. John Piper, ele vai desenvolvendo aqui o panorama, né, da providência divina aqui, ó. Um dos propósitos de Deus em escolher um povo antes da fundação do mundo é que sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele. Mas como essa santidade se expressará, há um objetivo mais supremo? Sim, há um objetivo mais supremo. O fato de sermos escolhidos leva consigo um destino estabelecido por Deus. O destino estabelecido por Deus, a expressão é predestinação. E planejado antes da criação. Nos versos 5 e 6 aqui de Efésios, Deus nos predestinou para adoção de filhos
por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo a concordância, segundo a anuência da sua vontade. Ou seja, está dizendo que é pelo querer de Deus, pela vontade de Deus, tá? Para louvor da glória de sua graça. Louvor da glória de sua graça. Não há espaço para exaltação humana. Não há espaço para exaltação humana. Não há um ato humano perfeito aqui. Nenhum ato humano é considerado perfeito. Nenhum ato humano, nenhum propósito humano, nenhum desenvolvimento doutrinário e teológico humano chega, mas nem perto do que foi proposto por Deus em Cristo Jesus. Por isso, é para louvor da glória de sua graça. Graça de Deus, o favor imerecido. O favor imerecido. Os céus até podem entender o amor de Deus pelos santos, pelos anjos santos. Os céus podem até entender a ira de Deus em relação aos anjos caídos. Isso até nós podemos entender. Mas o que maravilha o próprio céus é o amor de Deus pela criatura caída, pecadora, contaminada, que fracassou, que falhou. Ainda que muitas pessoas, tá? Se você ficar um mês um pouco afastado de algumas mídias, um pouco afastado dessas mídias aí que só querem promover aí destruição e ódio, você perceberá que tem muita gente boa nesse mundo. Você concordará que existem muitas ações incríveis, maravilhosas nesse mundo com o objetivo de ajudar a todos, independente de religião, de sexo, de convicção. Há um bem atuando nesse mundo. Há um bem atuando nesse mundo, sim. Não é só um mal que atua nesse mundo. A maioria, a imensa maioria das pessoas optam pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é correto. Tá? Não deixe que outro faça a sua cabeça. Ainda que exista um mal no mundo, ainda que exista um agir maligno, ainda que exista o pecado pressionando a humanidade, a grande maioria das pessoas luta sim contra esse mal. Mas isso é suficiente para redimir a humanidade da sua própria condição? Não, não é. Infelizmente não é. Porque o mal não desaparece, por mais que você faça o bem, o mal sempre retorna. É como aquele antigo trabalho na roça lá de capinar lá o mato. É um trabalho sem fim. Porque as ervas daninhas, as pragas, ninguém planta. Elas brotam da terra. Sem que ninguém semeie, sem que ninguém plante. Assim o mal brota do coração humano sem que ninguém o tenha semeado. Diz respeito à condição humana caída, ou decaída, ou pecadora, pecaminosa. Para evitar especulações, né, John Piper ele apresenta aqui a predestinação em quatro passos. Ele apresenta 4 passos dentro da expressão textual aqui, para que você tenha uma compreensão do que é a doutrina. Não tem nenhuma relação com a filosofia ou com a especulação religiosa. A doutrina é nesse sentido. Olha, se você dividir este ato de predestinação em 4 partes e relacioná-las uma com as outras em ordem, da raiz mais profunda ao fruto mais sublime, o progresso se move da seguinte forma. Aqui, ó. Primeiro, o propósito da vontade de Deus dá origem. 2. Um plano segundo o qual, por meio de Jesus Cristo. 3. Os eleitos de Deus receberiam a adoção como filhos. 4. O objetivo supremo de que louvariam a glória da graça de Deus. Eu vou ler agora sem as 4 partes, como se fosse uma só, como tem que ser. O propósito da vontade de Deus dá origem a um plano segundo o qual, por meio de Jesus Cristo, os eleitos de Deus receberiam a adoção como filhos, com o objetivo supremo de que louvariam a glória da graça de Deus. O objetivo supremo de Deus em iniciar todo o plano da salvação antes da criação era que ele seria louvado para a glória da sua graça. Que falou-se antes da autoexaltação de Deus. Não há limite para se louvar a Deus. Não há limite para se adorar a Deus. Não há limite para se atribuir
Glória a Deus. Não há limite para se alegrar, para festejar, para ter prazer em glorificar a graça de Deus. Não há limites. Algumas pessoas até imagino, mas isso é na imaturidade, né? Não é no conhecimento de Deus, não é na comunhão de Deus. Na imaturidade, algumas pessoas pensam que Deus assim, é um ser vaidoso, que gosta de ser elogiado, que gosta de ser aplaudido. Não é isso. Veja, nós aplaudimos os talentos expostos. Nós aplaudimos os craques dos esportes, seja o esporte que for. As pessoas pagam e aplaudem os excelentes cantores, os atores, os artistas, a arte de um modo geral. É da nossa natureza louvar tudo aquilo que nos dá um prazer íntimo, um prazer verdadeiro. E a Bíblia usa essa mesma expressão no que diz respeito àquele que teme a Deus, aquele que ama a Deus. Em Deus temos perfeito, pleno prazer. Foi o que o Senhor disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E na vida do apóstolo Paulo, a graça de Deus foi superabundante. Foi superabundante. Eu não penso em termos do viver do apóstolo Paulo. Tá? Você pode comparar o que você quiser, você pode aprender muito com a vida dele, você pode aprender com os ensinamentos dele, mas você não pode ser ele. Você não tem que ser ele. Você não precisa ser ele. Você pode ser aquele que foi criado por Deus para louvor da sua graça. Essa é a maravilha de Deus. O que ele requer de você não é o mesmo que ele requereu dos apóstolos, não é o mesmo que ele requereu dos profetas, não é o mesmo que ele requereu dos homens sábios, dos homens santos. O que ele requer de você é tudo que você pode realizar através da sua vida para louvor da graça de Deus. Você não precisa se espelhar na vida de qualquer outro indivíduo. Porque quando você compreende o propósito e o plano de Deus, no centro do universo criado, estará Jesus Cristo crucificado. Ali é o auge, é o ponto máximo da expressão do amor de Deus, que se identifica com a sua criatura, que assume o lugar da sua criatura, da sua criação, assume o lugar da criação como que diante do julgamento divino sobre o pecado, não só o de Adão, mas também os pecados de toda a humanidade. Esse é o Deus que ama e que adota, que te chama de filho, de filha. É o mesmo que se identifica com a condição humana, se identifica. Deus não se fingiu homem em Cristo Jesus, Deus não se fingiu. Não foi uma aparição angelical, não, foi um homem de carne e osso, como nós, que morreu de uma das maneiras mais brutais que existem, que foram criadas pela mente pervertida do ser humano, uma morte terrível, humilhante, totalmente constrangedora, mas um Deus que naquele ato perfeito, único, que não será nunca repetido, é único, naquele único ato de amor perfeito, assumiu a responsabilidade pela nossa culpa, pelos nossos pecados. Ali nos foi garantida a cura, o perdão, a reconciliação com Deus, a justificação, a santificação. Na cruz de Cristo. A cruz, não a madeira, o objeto, mas o sofrimento da morte substitutiva, expiatória, por assim dizer, está expresso da forma mais bela
o amor de Deus para com a sua criação, porque Deus nos amou enquanto éramos pecadores, tá? O amor de Deus, demonstrado em Cristo Jesus, não aguardou a perfeição impossível e inatingível. Cristo cumpriu toda a necessária perfeição exigível da humanidade. Não de um homem, da humanidade. E a partir de Cristo, a humanidade pode ser restaurada e é restaurada a essa condição, a esse propósito, a esse plano perfeito estabelecido por Deus. Conhecer a doutrina é motivo para celebrar a alegria. Conhecer a doutrina é motivo para fortalecer a sua alma, a sua mente. Conhecer a doutrina vai fortalecer o seu espírito. Saber que há um Deus que preparou a solução antes do problema, não nos isenta de enfrentar o problema, mas nos garante que fomos protegidos de todo o mal que venha se levantar contra as nossas vidas. Por isso a doutrina é belíssima. Por isso a doutrina, ela é necessária e ela se faz importante. Podemos viver e devemos viver para o louvor da glória, da graça de Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz.